Obrigado, pode sentar. Vocês também podem se assentarem. Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz. Um prazer enorme estar retornando a esse púlpito aqui. Estive de férias e fui obrigado a tirar férias aqui também, tá? O pastor falou assim, descansa, então vai descansar. E também estou com pouca telha agora, né? Fiz intervenção cirúrgica aí. Mas enfim, é um prazer enorme estar com vocês novamente. Quero agradecer a presença dos nossos visitantes. O pastor Paulo está aqui, o Vinícius e a Jeane. Tem a família também do pastor que veio para o aniversário. Sejam bem-vindos. Deus abençoe. Tem, como é o nome? Lucimar, seja bem-vinda. Temos também a irmã Poliana, que é da comunidade aqui no Areal, veio visitar a gente aqui hoje. Que Deus esteja conosco nessa manhã. E eu vou pedir para você inclinar sua cabeça, fechar os seus olhos. Vamos orar para que nosso coração e a nossa mente esteja sempre ligado no Senhor para receber os seus ensinamentos. Pai, o teu povo está aqui nessa manhã reunido. Nós nos colocamos, ó Pai amado, na tua presença, em prostração e em adoração ao Senhor, Deus da nossa salvação. Pedimos, ó Pai amado, a tua graça sobre a nossa vida, para que os teus santos e ricos ensinamentos venham sobre nós, ó Pai amado, produzindo vida, mudança, transformação, tudo para a honra e glória do teu santo nome. Pai, derrama do teu Espírito Santo sobre nós, ó Deus, para que a gente seja empoderado pelo Senhor, a fim de que os teus ensinamentos possam ser vividos, possam ser testemunhados, ó Pai amado, e o mundo saiba que o Senhor é o nosso Deus. É no nome de Jesus, ó Pai amado, que nós oramos, agradecidos. Amém. Amém, meus irmãos? A palavra que nós lemos hoje foi endereçada ao povo judeu que foi exilado na Babilônia. Era um contexto complicado, difícil, algo que cabe muito bem a gente no dia de hoje, um fim de semana após o primeiro turno das eleições. Mas antes disso, eu queria lembrar de vocês a história da salvação, onde a história humana se inicia lá no Jardim do Éden. Deus cria tudo muito bom e perfeito com propósito. Existem modelos e princípios estabelecidos lá no Éden. A vontade de Deus se estabelece e a partir disso nós temos propósito e sentido para toda a esfera da realidade. Para o ser humano, Deus confere 3 mandatos na criação: cresçam e multipliquem-se, formem famílias, exerçam o mandato de vocês para formar sociedades, para dominar a criação. O ser humano foi feito para poder cuidar da criação de Deus, por meio do crescimento das famílias, eles formarem sociedades, a fim de que toda a criação de Deus pudesse ser dominada, ou seja, cuidada pelo homem. E como isso aconteceria? E aí vem o segundo mandato criacional: trabalhem, cultivem a terra. O propósito de crescer e multiplicar é para trabalhar e cuidar da terra. Deus, quando transfere a imagem e semelhança da criação de Deus para a sua criação, o homem, Deus está estabelecendo que o cuidado de Deus ia ser exercido por meio da humanidade, por meio do trabalho humano. A criação de Deus ia ser cuidada e zelada. E o terceiro mandato é: guardem o sábado. O Criador, depois de 6 dias trabalhando, olhou para a sua bela criação, se alegrou e estabeleceu um dia santo, sagrado, para se alegrar em tudo que havia feito. E assim o homem deveria guardar um dia para poder se lembrar do Criador, do cuidado do Criador, do poder do Criador, para que diante da criação fosse lembrado qual é o seu propósito, a sua origem e a sua finalidade. Nós somos criados por Deus e para a glória de Deus. Devemos testemunhar isso. O ser humano tem na sua essência o propósito de revelar Deus para esse mundo, de ser um representante de Deus diante da sua criação, até que acontece uma grande tragédia na criação de Deus. Isso se chama o pecado. O ser humano caiu e com a sua queda ele afetou toda a criação de Deus. Algo terrível aconteceu, mas Deus não deixou a sua criação relegada à condenação.
No dia da condenação, Deus faz uma grande promessa, que iria redimir a sua criação da destruição, desse estado caído que corrói as bases da realidade, da sociedade, da vida. Tudo aquilo que Deus projetou para ser muito bom agora está manchado, está sujo, está fragmentado, está quebrado, fadado ao fracasso. Mas Deus prometeu redimir. Deus prometeu que Ele vai acabar com o pecado. A intrusão da morte nessa realidade está com dias contados. E para isso Deus forja alianças com a humanidade e envolve a gente nesse grande plano de redenção. E a gente vai ver a história se desenrolando. A história começa saindo do Éden, o ser humano formando sociedades, criando cidades, desenvolvendo armas, desenvolvendo tecnologia, até que a humanidade cumpre um grande papel de ser grande. E aí vem novamente uma grande queda. Essa queda se chama Babel. O ser humano se achou dono da criação, colocou Deus para fora dessa criação. Babel representa o plano humano anti-Deus, de resistência a Deus, de obrigar Deus a descer dos seus céus para vir trazer bênçãos para essa humanidade que construiu uma grande torre. Deus desce, ironicamente, Ele derruba Babel e continua o seu grande plano de salvação. Logo após Babel, eu queria voltar um pouquinho na história, né? Antes de Babel a gente tem o dilúvio, né? A humanidade ficou tão má que Deus precisou dar um reboot na história. E aí Deus traz o dilúvio como um grande juízo por causa da maldade da humanidade. E aí Deus seleciona a família de Noé. Sobre a família de Noé, Deus confere o mesmo mandato criacional. Agora vocês vão crescer, multiplicar, cuidar da terra. Noé ergue um altar ao Senhor, e naquele dia Deus faz uma aliança com Noé, e Deus promete que nunca mais a humanidade ia experimentar terrível destruição, terrível maldade. E aí a humanidade novamente cresce, vem Babel, essa história que eu contei. Deus derruba Babel, confunde as línguas, dispersa a humanidade sobre a terra, e Deus seleciona Abraão para ser o portador de todas as bênçãos que Babel queria obrigar Deus a conceder. Deus gratuitamente separa um homem para que ele seja o portador da promessa, para que essa promessa da redenção humana passe pela mão da família de Abraão. A gente caminha na história e chega até o Egito. Presta atenção nessa história, porque tem tudo a ver com a história que a gente leu hoje, a história a leitura bíblica aqui. No Egito, Deus é apresentado como o pai da família de Abraão, aquele que Deus fez promessas de que seria uma grande família, uma família de 70 pessoas entra no Egito. Está lá no primeiro capítulo do Êxodo. Passam alguns anos, 400 anos, a família é mais numerosa do que a própria população do Egito. Deus cumpre suas promessas. Deus prometeu que a família de Abraão seria muito grande. 400 anos depois, eles são maiores do que a própria nação que abrigou eles. De coisas sagradas, crescer e multiplicar, trabalhar e exercer religião, a gente vê a deturpação humana por meio do Império Egípcio, trazendo opressão sobre a vida do povo prometido, o povo da aliança. Os egípcios escravizam o povo de Israel, exercem opressão para que eles não pudessem crescer mais. Um plano de oposição aos mandatos de Deus. E por mais que eles oprimissem o povo santo, esse povo crescia. A gente vê lá no primeiro capítulo do Êxodo, a gente está estudando na minha casa lá um grupo de estudo, que Faraó e os seus sábios falam assim: vamos usar de sabedoria para que esse povo não cresça. O primeiro plano é oprimir com o trabalho. Que a gente viu lá no começo, Deus institui o trabalho como sendo um sagrado, uma comunicação da divindade para a gente. E por mais que eles oprimissem, o povo crescia. A palavra trabalho lá no Êxodo chama-se avodar, e ela tem um significado tanto para trabalho como para adoração e para escravidão. Então, por meio da opressão, da escravidão do povo hebreu, os egípcios iam crescendo e adorando as suas divindades. Mas Deus vem e intervém, levanta Moisés e manda uma mensagem para Faraó: Javé, o Deus de Abraão, dessa família, chegou, e eu estou mandando você soltar o meu povo. A resposta de Faraó ecoa, gente, nos nossos dias. Faraó responde: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça? Não sei quem é o Senhor.
Javé é mais do que um nome pessoal de Deus, é um título de que Ele é o soberano sobre um povo. Esse povo não está relegado à escravidão, à destruição, não está relegado a viver uma vida caída, sob a opressão de um povo caído, de coração caído. Deus resgata o seu povo, liberta o seu povo para uma terra que emana leite e mel, porque Deus continua cumprindo as suas promessas. A primeira promessa que Deus cumpriu no Egito é que o povo seria grande. Agora esse povo tem que ir para a terra prometida, e Deus encaminha o seu povo durante uma caminhada de 40 anos, até que esse povo se estabelece na terra que Deus prometeu, uma terra que emana leite e mel, onde por meio da vida cotidiana, do trabalho, das relações pessoais, das relações comerciais, eles poderiam mostrar para o mundo como é feliz uma nação que serve ao Deus da aliança. Eles também poderiam exercer um novo culto, o culto ao Deus Javé, porque esse povo passou 400 anos no Egito, aculturado ao Egito, à idolatria do Egito. Quando eles pedem um socorro, eles nem sabiam quem era Javé, mas Deus escutou as orações e a aflição do seu povo e concedeu as bênçãos que estavam prometidas para Abraão. Acontece que o povo da aliança também se corrompeu. Passado muitos anos, esse povo se dobrou a vários ídolos falsos. Esse povo oprimia várias pessoas. Esse povo não zelavam pela justiça social, não zelavam pelo direito da viúva e do órfão. Esse povo buscava aliança com outros reinos, em vez de se render ao seu Deus e buscar o socorro do seu Deus. Deus, mais uma vez, cumpre as suas promessas. E a promessa agora é uma vida no cativeiro babilônico. Deus devolve o seu povo para a escravidão. Que terrível aconteceu com a história do povo da aliança. O povo se esqueceu do seu papel principal, ser servo de Deus, mostrar para o Deus como que é uma vida redimida, que não é uma vida de dominação, de usurpação de poder, mas uma vida de servidão, uma vida de se doar, uma vida de testemunhar a bondade de Deus. Até que o governo babilônico deporta algumas pessoas. A gente ainda não chegou na destruição total do reino de Judá. E lá no cativeiro, o povo recebe essa carta de Jeremias que a gente leu hoje. Se você estivesse junto do grupo dos deportados, imagina a Argentina entrando no Brasil, levando parte da sua família para ser escravizada na Argentina. Qual seria a sua reação? O que você esperaria? Qual é a sua expectativa diante dessa situação de estar distante da sua terra, distante da sua cultura, distante do templo da adoração? O lugar da adoração para o judeu era um lugar central, o templo de Salomão, onde era a habitação de Deus na terra, e eles se vangloriavam disso. Nada vai nos acontecer, porque somos filhos de Abraão e nós temos o templo onde Deus habita nessa terra. A relação do povo da aliança com o seu Deus não era nada diferente da população de Babel com as divindades que eles esperavam. Eles queriam forçar Deus a ser o seu vassalo, o seu empregado, em nome de uma promessa que eles não eram capazes de cumprir. Mais do que ritos religiosos, eles estavam profanando a adoração ao Deus verdadeiro, a submissão ao Senhor, o verdadeiro Senhor, o Deus que libertou eles do Egito. Eles esqueceram totalmente essas histórias e passaram a obrigar Deus a abençoá-los, porque simplesmente eles tinham o território da promessa e eles tinham a caixinha onde eles colocaram Deus para morar. Deus não passava do seu inquilino e do seu servo. E Deus, para mostrar quem é o Senhor, a história que ecoa na história da humanidade, quem é o Senhor, para que você, para que o povo, para que a humanidade lhe obedeça. A resposta de Deus é: vocês vão aprender de novo o que é servidão. Vocês precisam ser humilhados, vocês precisam aprender a ser humildes. E se tudo isso, se todas essas bênçãos que eu concedi foi um empecilho para vocês, então isso vai ser tirado. E aí surgem outras dificuldades no exílio. Além do povo estar chorando por causa da situação da escravidão, porque não tem mais o trono de Davi estabelecido, porque não tem mais o templo para fazer a adoração, não tem mais a terra prometida, eles ainda tinham que lidar com os falsos profetas, fazendo falsas promessas para eles. Esses falsos profetas falavam assim: gente, não fica triste não, está acabando o tempo, vai ser rapidinho, o governo da Babilônia vai cair logo.
Pode ficar calmo, não precisa nem assim você estabelecerem famílias, nada disso. E Jeremias, sendo um oráculo de Deus, manda essa carta para essa população que está deportada. Não acreditem nesses falsos profetas. Vai demorar o juízo de Deus sobre vocês. Vai demorar. Parece uma história muito triste para se lamentar, para chorar, e realmente é, porque o povo da aliança, que deveria ser um baluarte de Deus para o mundo, mostrar a glória de Deus para o mundo, agora vive sob escravidão, vive sob domínio de um povo pagão, um povo gentil. E como é que pode o povo que leva a aliança do Deus Todo-Poderoso, o Deus que envergonhou os deuses do Egito, agora o seu povo está sob a tutela da Babilônia, do rei Nabucodonosor, e toda a sua idolatria, toda a sua corrupção moral, espiritual? Como é que pode isso? Talvez eles deveriam estar sendo perguntados assim: onde está o seu Deus agora? E até quando isso vai acontecer com vocês? Eles deveriam estar se perguntando: Senhor, por que o Senhor se esqueceu da gente? Será que Deus ainda está entre nós? Jeremias escreve para esse povo uma palavra de consolação. Apesar de vocês estarem nessa situação, distante da terra de vocês, do lugar de adoração, continuem vivendo como adoradores de Deus. Estabeleçam casas e famílias, casas sem em casamentos. Continue o propósito da criação de Deus. O mandato criacional continua sendo exercido por meio do povo, mesmo em outra terra distante, mesmo distante da opressão babilônica. Deus continua sendo um Deus perseverante nas suas promessas, cumpridor das suas promessas. Ele não volta atrás. E o primeiro mandato que a gente viu lá em Gênesis é mandato cultural: cultivem a terra. O homem, antes de ter família, já tinha um trabalho para fazer. Ele trabalhava. Então trabalhem. E assim a palavra de Jeremias para o povo que está lá é: construam casas, edifiquem casas e façam plantações. O segundo mandato é um mandato social, e Jeremias fala para esse povo: gente, não é hora de desespero, não precisa entrar em desespero, mas vocês vão ficar muito tempo aí. Então cresçam, estabeleçam suas famílias, porque por meio da família de vocês, a cultura desse povo vai ser transformada. Esse povo vai poder conhecer o que é uma vida de adorador. É a maneira como você se porta com a sua família, é a maneira como você é competente no seu trabalho, é a maneira como você se relaciona com o alimento, com os animais, como você se relaciona com a sociedade, como você se relaciona com a política, com o comércio, com o dinheiro. Tudo isso expressa como você crê no seu Deus e como você exerce a sua religião. E não em que placa de igreja você vai, não em que templo você adentra, não ao nome do Deus que você professa, mas você não serve. Exercer uma adoração para o povo judeu em uma terra distante era exercer uma vida cotidiana, coerente com as propostas de Deus para a humanidade redimida. E o terceiro mandato é o mandato religioso, quando Deus estabelece o sábado para contemplar a beleza de Deus, da criação de Deus. O sábado, o dia do descanso, é um mandato religioso de se relacionar com Deus. E o povo judeu está sendo convocado a orar pela cidade, buscar a paz da cidade, a shalom da cidade, a cidade que os oprime, a cidade que os escraviza, e não tomar de assalto essa cidade, derrubar o governo político dessa cidade, falar mal do governo dessa cidade, espalhar fake news sobre esse governante. O povo de Deus é chamado a exercer uma vida de adorador, onde a verdade é o seu principal aval, seu principal patrimônio, onde a fé em Deus deve ser testemunhada em todos os aspectos. Orar pela cidade e não ser um agente de caos na cidade. Nessa última semana, o que nós vimos foi uma guerra santa sendo instalada no nosso país por causa de política. Candidato A, candidato B, pessoas usando a Bíblia e torcendo a Bíblia para defender candidato B, pessoas usando a Bíblia e usando a Bíblia, torcendo a Bíblia para defender candidato A. Essa palavra que foi lida hoje vem ao nosso coração, para que a gente reflita como tem sido a nossa vida de adorador, porque por muitas vezes a gente prefere pronunciar uma fé política do que uma fé redimida, verdadeiramente, uma fé de adorador. A gente se esquece que o nosso papel é o papel do povo que está na Babilônia,
Nós não estamos na nossa terra definitiva. O povo judeu sabia que o cativeiro ia demorar um pouco e lá eles deveriam viver, deveriam florescer, deveriam redimir as estruturas daquela cidade, sabendo que Deus um dia ia restaurar a vida deles por completo, trazer eles de volta para a sua terra prometida, para o lugar de descanso. E o papel da igreja no mundo é esse hoje. Lá no Apocalipse nós vemos a promessa que vai haver a destruição da grande Babilônia. O povo de Deus vai ser restaurado à sua plena forma. A gente vai viver com o Senhor eternamente. Lá não vai ter placa de igreja, porque não faz sentido nenhum. Lá Deus vai ser o nosso governante, uma cidade de portas abertas, onde não vai ter nem sol, porque o Senhor vai iluminar essa cidade. Uma cidade onde tem fartura, onde tem prosperidade. Mas até lá você, meu irmão, vive nesse mundo, nessa realidade caída, corroída, corrompida pelo pecado. E o chamado de Deus para você hoje é, nessa cidade onde você está, nesse mundo, estabeleça sua família, trabalhe em favor dessa cidade, busque a paz dessa cidade e ore por ela. E estabelecer a Shalom no lugar onde o povo não fazia parte, onde não era a identidade deles, era mostrar para esse mundo que temos condições de experimentar paz vinda de Deus, por meio da justiça, por meio da verdade, por meio da comunhão, por meio de servir as pessoas em amor. E não eleger governantes para derrubar outro, que simplesmente contemplam algumas pautas morais nossas. E eu não preciso falar que candidato A ou B, não, porque no meio da igreja brasileira hoje tem pessoas que aderem pautas de A, pessoas que aderem a pautas de B, pautadas pela Bíblia, mas nenhum A e nem B vai contemplar toda a verdade das Escrituras, do qual nós somos orientados a seguir. Uma vida de adorador, em que a nossa vida é submetida ao verdadeiro Senhor, o Deus da aliança, que vai redimir a nossa vida de uma vez por todas. Portanto, meus irmãos, ser um adorador de Deus é viver a sua vida no cotidiano, a vida no dia a dia, diante de Deus. Existe um termo na teologia chamado para isso, é o corandeu, a vida diante de Deus. Tudo que você faz, tudo que você é, tudo que você professa, Deus está contemplando a sua vida. O apóstolo Paulo vai lembrar a gente que quer que você faça qualquer coisa, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazer tudo isso para a glória de Deus. A nossa vida testemunha para esse mundo, se de fato a gente é um adorador ou não. Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas que têm mais audácia, mais fervor, mais impelimento assim, para falar sobre uma verdade política do que a verdade do Evangelho. Eu já vi pessoas que nunca chamou alguém para vir à igreja, mas já arrebanhou pessoas para votar em A ou B. Eu já vi pessoas que nunca se dedicou para a vida de alguém, mas se dedicam para a vida de um político que ele nem conhece e que vai passar a rasteira nele e vai tomar os direitos dele. Eu já vi pessoas que nunca levantou cedo da manhã para vir à escola bíblica, vir prestar culto ao Senhor, mas ele tem prazer de bandeirar no meio da rua para um político. Eu já vi pessoas, gente, que nunca brigou por causa do Evangelho, mas tem prazer em brigar por causa de um político, dividindo igrejas, dividindo famílias, dividindo lugar de trabalho, em nome de Deus, e isso é o pior de tudo. Por isso a gente precisa se lembrar que o povo judeu precisou ir para um exílio, para um cativeiro, ser humilhado da sua condição, da sua existência, do seu lugar principal no mundo, e o que eles esperavam, isso até na época de Jesus. Vou lembrar vocês um episódio importante. Domingo de Ramos, qual foi a fala do povo? Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Eles estavam declarando para Roma o seguinte: Roma, olha só esse episódio que está acontecendo, temos um Salvador, vocês estão enrolados. E essa não era a proposta de Jesus, essa não era a proposta do povo da aliança para um mundo que estava precisando de um Salvador. O povo caiu sob o poder de Roma novamente. Mas a igreja triunfante de Jesus Cristo, ela permaneceu na terra, propagando o santo evangelho do Senhor, vivendo e sendo chamada a cumprir os seus mandatos criacionais, de viver como uma família, crescendo e multiplicando. Não multiplicando um partido político como a gente tem visto hoje. E eu faço questão de falar isso porque essa semana foi terrível. Pessoas arrebanhando eleitores para A ou B. Meu irmão, não faça isso.
Arrebanhe pessoas para a família de Deus. Vamos crescer e multiplicar a família de Deus por meio da evangelização, da verdade, da fé, do acolhimento em amor. Vamos buscar a paz, a shalom e não a guerra. Se a sua posição política vai afetar uma pessoa, guarde para você, exerça a sua cidadania com todo o seu direito, mas sem precisar matar pessoas com as suas ideias, com as suas falas. A Bíblia fala na pessoa de Jesus, Jesus falando que quem odeia seu irmão já é considerado réu do fogo do inferno. Você não precisa matar uma pessoa, tirar a vida dela com uma arma. Quem odeia seu irmão no seu coração já matou. E você descumpriu um mandamento de Deus, né? Não matarás. É você tratar o seu irmão como aquele que não tem valor de vida nenhuma. Vamos buscar a paz da cidade, independente de quem ganhar as próximas eleições. Eu convido você a viver uma vida de adorador, servindo a Deus, independente de quem estiver instalado no governo a partir do próximo ano. Vai passar 4 anos, vai vir mais outro governo, depois de 4 anos outro governo, e a gente pode olhar para trás, cada 4 anos passaram tantos governos. A sua vida não mudou para melhor como você esperava, mas será que a sua vida espiritual, você chegou mais perto de Deus como você deveria? A palavra do Senhor hoje é: floresça onde você estiver. Aqui não é o seu lugar de descanso. O seu lugar de descanso é o céu. E enquanto você estiver aqui nessa terra, floresça para a glória de Deus. Estabeleça os seus mandatos criacionais. Busque propósito e sentido na sua vida a partir do que Deus estabeleceu lá no começo da criação, quando tudo era muito perfeito. Por meio do Espírito Santo e do poder dele, a gente pode viver essa vida de pacificação. E mais uma vez eu queria lembrar uma palavra de Jesus: bem-aventurados são os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Que a sua vida seja conhecida por esse mundo, porque você é um adorador e pacificador, filho de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos leve a viver essa vida, entendendo que aqui não é o lugar, esse não é o governo. O nosso governo é um governo eterno. Esses reinos que se levantam na terra, todos eles vão passar e vão cair. A história já provou isso. E você precisa se submeter ao governo divino, ao Senhor de toda a criação, porque a pergunta continua ecoando: quem é o Senhor para que você lhe obedeça? Que Deus abençoe nossas vidas. Feche seus olhos, incline sua cabeça. Rogamos-te, Senhor, que a tua graça sempre nos preceda e acompanhe, inspirando-nos a perseverar na prática de boas obras, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém.